Então, vamos lá, vamos começar. O tema de hoje, que foi um dos mais pedidos, foi para falar um pouco da questão da farmacocinética. E o que é a farmacocinética? A farmacocinética nada mais é do que aquilo que o corpo faz com o fármaco. Porque o fármaco vai ter uma ação, mas o que o nosso corpo faz, como é esse processo, é o que é estudado na farmacocinética. Então aqui nós já temos o meu primeiro exemplo. Eu trouxe aqui um medicamento, uma cartelinha do medicamento paracetamol. E aqui eu tenho um copo. E aqui nós temos outro copo. Nesse primeiro copo, eu vou colocar um pouquinho de água nele. Opa. E nesse outro aqui eu vou colocar um pouquinho mais. E eu vou colocar o medicamento nesses dois copos. Vou colocar nesse. Vou colocar nesse. Para a gente já fazer um primeiro experimento. Deixa eu colocar mais um pouquinho nesse aqui. O que vocês acham? Que o fármaco ele vai dissolver melhor nesse primeiro copo com pouca água? Ou vocês acham que ele vai dissolver melhor nesse copo que tem uma quantidade maior de água? Coloca aqui para mim nos comentários o que vocês acham, que é o copo com pouca água que dissolve melhor ou é o copo que tem um pouquinho mais de água que dissolve melhor? Queria saber o que vocês acham. Boa noite, Alexandre. Não tenham medo de errar, nós estamos aqui para aprender, tá, pessoal? Não fiquem com medo, não fiquem acanhados. Coloquem aí nos comentários. Pouca água, mais ou menos água, o que vocês acham? Pouca água, algumas pessoas falando. Mais alguém? Alguém acha que é com um pouquinho mais de água? Maíne, boa noite, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, ó. Os dois já dissolveram. Porém, se a gente for parar para pensar, esse daqui que tem muita pouca água, eu coloquei bem pouquinha água, ele vai dissolver até bem, porém ele não vai diluir. E é importante também que o fármaco seja diluído. Aqui nesse copo aqui, nos dois eles dissolveram. Mas esse daqui, como ele tem um pouquinho mais de água, ele diluiu melhor. Então, essa é até uma dúvida que muita gente tem. Quando a gente for orientar o nosso paciente, e olha que quase ninguém fala isso, tenha a quantidade certa de água para tomar o medicamento. Que na verdade, eu falei o termo muito e pouco aqui, mas na verdade não é nem muito e nem pouco. Nós temos uma quantidade certa de água para tomar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a quantidade recomendada de água para nós tomarmos o medicamento são 200 ml. E olha que pouca gente se atenta a isso. A gente fala, medicamento tem que tomar com água. Mas quanto de água? Isso influencia também. O correto são 200 ml de água. Quando a indústria farmacêutica ela faz o teste para o medicamento solubilizar em aproximadamente 200 ml de água. E a gente precisa considerar também que tem aqueles pacientes que pegam o comprimido assim. Se alguém estiver assistindo e fizer isso, não faça mais. E engole o comprimido seco. Quando engole o comprimido seco, o que pode acontecer? Pode acontecer dele ficar preso aqui no esôfago, então ele não vai passar para o estômago, e ele pode causar uma inflamação também, sem contar que a pessoa pode até mesmo engasgar. Então, olha só, uma dica simples que faz total diferença para a vida dos nossos pacientes. A Nayara Martins colocou aqui 200 ml, perfeito. Bastos Jane entrou também, seja muito bem-vinda, sempre acompanha aqui o canal. O Sandro Ávila falou, quero fazer curso com você. Quem sabe um dia a gente não prepara um curso. Enquanto isso, vamos aprendendo junto. Então a gente tomou o medicamento,
com aproximadamente 200 ml de água. Não é nem muita água, nem pouca água. Eu falei muito pouco, mas o correto são 200 ml de água. Esse medicamento ele vai ser ingerido e ele chega no estômago. O estômago é um local muito ácido. Então, esse mesmo fármaco que ele está aqui, ele vai ser mais bem dissolvido a partir do estômago. Porque no estômago nós temos o ácido clorídrico. Eu trouxe aqui também, ó, o limão. Porque o limão a gente sabe que é ácido. Vou cortar aqui. Eu gosto de fazer uma arte. Então aqui, ó, vou colocar aqui no nosso copinho o limão. Então beleza. Então ele vai dissolver ainda melhor. E para o fármaco ter efeito, a gente sabe que ele precisa chegar na circulação. Porque ó, a gente tomou o medicamento com 200 ml de água, ele desceu, passou aqui pelo esôfago, chegou no estômago. No estômago é um local muito ácido, que vai começar a dissolver ele um pouco mais. Só que a gente precisa que o fármaco vá para a corrente sanguínea, que ele vá para a parte sistêmica. Vocês acham que o fármaco consegue ir do estômago para a corrente sanguínea ou vocês acham que não? O que vocês acham? Coloca aí, vamos conversar junto, vamos fazer uma live bem dinâmica. Não tem problema se errar, se acertar melhor ainda, vamos aprender junto. O que vocês acham? No estômago, já dá para o medicamento ir para a corrente sanguínea ou vocês acham que não? Qual a percepção de vocês? Eu vou esperar um pouquinho. Coloquem aí nos comentários. Vamos lá, pessoal. Isso daqui é para aprender. Ó, o medicamento ele tem que ir para o sangue. Do estômago, vocês acham que ele vai para o sangue ou não? Vamos lá. Quem vai tentar? Quem vai se arriscar? É só colocar sim ou não. Ó, o Sandro Ávila falou que consegue. Alguém acha que não consegue? O que vocês acham? Quem não acha nada, não comenta. A Nayara disse que consegue. O Eric falou que consegue também. E eu já vou dar a resposta. Vão ter mais perguntas, tá? Quem não respondeu essa, pode responder as outras também, tá? A Kátia Simone disse que sim. A Jaqueline disse que não. Então a gente já está vendo que gera um pouco de dúvida essa questão. O que acontece? O fármaco, em geral, eles podem sim ser absorvidos no estômago. Porém, não é tão comum. Então, quando vocês forem estudar, quando vocês forem ver, vocês vão observar que vai ser assim. Alguns fármacos, principalmente os fármacos ácidos, eles podem sim ter uma absorção no estômago. Só que o estômago ele não é um órgão que foi feito para fazer absorção. A função principal dele é fazer essa diluição, usar essa acidez para quebrar as moléculas e servir como barreira. Então, a absorção, que é a passagem do fármaco, da onde a gente administrou para a corrente sanguínea, ela acontece de maneira maior na próxima etapa. Porque depois que o fármaco passa pelo estômago, ele vai pro intestino. E o intestino, esse sim, tem a característica de absorver os fármacos, que é pegar, não só os fármacos, os alimentos, tudo que a gente ingere, o intestino tem esse papel principal de pegar esse alimento, de pegar esse medicamento e levar para a corrente sanguínea. O Reni aqui falou duodeno. Muito bem observado, Reni. O duodeno é uma parte mais inicial do intestino e ele tem essa função principal de fazer essa absorção. Então é um conceito que vocês precisam saber. O que é absorção? Absorção é a passagem do medicamento da via de administração para ele chegar na corrente sanguínea. Aqui o Sandro falou, o paracetamol é absorvido no fígado. Daí a gente entra naquele conceito do que é absorção. Absorção é a passagem do medicamento da onde a gente administrou para a corrente sanguínea. Então, está no
tá no duodeno lá, tá no intestino, e do intestino ele vai passar para o sangue. Aí entra uma pergunta legal. Essa daqui eu sei que gera bastante dúvida. Tá, vai para o sangue, mas que lugar do corpo? Vai para uma veia qualquer ali no estômago? Vai para o coração? Vai para o rim? Para onde que vai? Alguém tem ideia? Essa pergunta gera bastante dúvida mesmo. O Renato Moraes falou: a capacidade de absorção no estômago é mínima se comparada no intestino. Perfeito. A área de absorção do intestino é muito maior. É muito bom que vocês tenham esses conceitos para que vocês não se confundam. Perfeita observação. O Reni falou que o fígado faz a biotransformação. Ótimo. Mas vamos à pergunta. Quando o fármaco ele está ali no duodeno, ele vai para a corrente sanguínea, que corrente sanguínea que ele vai? Ele vai direto para o coração, ele vai para o rim, ele vai para o fígado, ele vai para o estômago ali do lado mesmo, para alguma região ali sanguínea. Para onde que ele vai? Qual o caminho dele? Ó, essa pergunta é de pegadinha mesmo, mas ela é fundamental. Isso daí eu acho que ninguém vai tentar responder. O pessoal está com medo. Ó, o Renato já acertou aqui, ó. Daqui a pouco eu vou falar a resposta dele para vocês. Sistema porta. O Luan entrou. Boa noite, Luan. Sistema porta. Eu vou falar um pouquinho do sistema porta. Parabéns ao Renato Moraes, que já matou aqui a charada. Sistema porta. Antes de falar do sistema porta, eu tomei esse medicamento. Não tomei, mas vamos dizer que eu fosse tomar esse medicamento. Tem como o meu corpo saber se isso daqui é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não. O corpo não sabe. Se isso é uma toxina, se é algo benéfico, se é algo ruim. O corpo não tem como saber se um fármaco ou aquilo que nós estamos ingerindo é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então ele vai saber só depois que passar pelo nosso corpo. Então, para a gente não mandar uma toxina diretamente para o nosso coração, diretamente para os nossos órgãos, quando o medicamento ou o alimento ele é absorvido, ele entra na corrente sanguínea, ele vai pro fígado, que é o sistema porta. E por que pro fígado? Porque no fígado vai acontecer a metabolização. Deixa eu só trazer aqui os meus resuminhos que eu fiz para vocês. Só um momentinho aí, pessoal. Vão colocando aí as dúvidas, vão perguntando. A Sandra falou: fármaco absorvido no duodeno, vai para a veia porta e chega ao fígado biotransformado. Muito bem. Eu só vou fazer uma observação em relação a esse fígado biotransformado. Mas o caminho é esse mesmo. O Reivan falou, e no caso dos injetáveis, vamos estar falando também. Então tá bom, ó. Tá dando para ver, pessoal? Aqui é os... pode ser. Aqui é o sangue, tá vendo? Aqui são as veias. As veias, os capilares. Quando o medicamento ele já foi dissolvido, passou pelo intestino e tudo mais, ele vai entrar no sangue. Em que local do sangue ele vai entrar? Num sistema chamado sistema porta-hepático, que é um sistema que vai pegar esse medicamento, vai pegar a substância e vai levar ela diretamente para o fígado. E por que para o fígado? Como a gente já falou, por que para o fígado? Porque no fígado vai acontecer a metabolização. Daí é importante que vocês lembrem aquele primeiro conceito que eu falei. O corpo ele tende a eliminar as coisas que a gente ingere, principalmente os medicamentos, porque o medicamento é uma substância estranha. Ele não vai querer armazenar ou deixar ele guardado ali. A tendência do corpo é eliminar esse bichinho aqui, o medicamento. E como é que ele faz isso? Através de um processo chamado metabolização. Se não existisse o fígado, se não tivesse metabolização, você tomaria um medicamento e ele poderia ficar para sempre no seu corpo. Olha só, poderia ser tóxico, então é muito perigoso, a gente precisa eliminar. E o que é eliminar o medicamento? Aqui, vamos lá.
Esse aqui é o medicamento. Ó, vamos dizer que aqui é uma molécula de medicamento. Esse medicamento, ele vai para o fígado. Entrou no fígado. Está aqui dentro do fígado. Quando ele entra no fígado, o fígado vai metabolizar. Olha o que acontece com esse medicamento. Tá vendo que ele ganhou um azulzinho? Esse azulzinho significa que o fígado ele transformou esse fármaco, ele biotransformou. E por que ele fez isso? Porque o fígado quer tentar eliminar esse fármaco. Ah, Rodrigo, e o que tem a ver biotransformar o fármaco com deixar ele sem a bolinha? Qual a diferença desse sem biotransformação para esse que passou no fígado e foi biotransformado? Normalmente, quando o fígado faz a biotransformação, essa molécula aqui que ele adiciona, ela torna esse fármaco mais hidrossolúvel, ou seja, o fármaco passa a ser mais solúvel em água. Ah, Rodrigo, está ficando um pouco difícil isso que está falando, hidrossolúvel, o que tem a ver tudo isso? Eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu já vou responder as perguntas que vocês estão colocando aí. Então aqui, ó, nós temos o meu deixa eu um pouco para trás. Óleo de coco. O óleo de coco, como a gente sabe, é uma gordura. É um óleo. Vou colocar um pouquinho aqui. Óleo de coco. Vou colocar um pouquinho aqui no outro. Beleza. Agora nós temos aqui óleo, que na verdade é o azeite, e eu ia trazer água, mas daí não vai dar para vocês enxergarem, então eu trouxe café. Qual desses será que mistura melhor com óleo? Deixa eu colocar aqui, vamos ver, colocando azeite. Ah, meu azeite indo embora, não! Eu amo azeite. E no outro eu vou colocar café. Rodrigo, por que você colocou café e não colocou água? Porque senão vocês não iam conseguir enxergar. Ó, eu vou mexer aqui para ficar um pouquinho mais rápido, né? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas o óleo, ele não mistura na água. Ou seja, aquilo que é lipossolúvel, ó como esse aqui mistura bem melhor. Gordura gosta de gordura. Então, tudo que for lipossolúvel, tudo que for gorduroso, tende a ficar no nosso corpo. E tudo aquilo que for hidrossolúvel tende a ser eliminado do nosso corpo. E o fígado ele tem essa função de transformar as substâncias em melhorar a sua hidrossolubilidade, porque se não fosse assim, o medicamento não conseguiria ser eliminado do nosso corpo. Deixa eu só ver aqui os comentários. A Ceci fala sobre diferenças das insulinas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje, mas a gente pode fazer uma outra live, a gente pode fazer um post também, tá? Só para a gente também não perder aqui o raciocínio, que o tema de hoje é da farmacocinética, mas eu vou anotar aqui o seu pedido, tá, Ceci? O Reni falou, pacientes que são hepatopatas possuem alguma disfunção nessa metabolização? Com certeza. Inclusive, paciente hepatopata. Você pega um paciente, por exemplo, que tem problema hepático, problema ali na função do fígado, o mais indicado para eles é que eles usem medicamentos que, se possível, né, não é sempre que dá, mas que não precisam ser metabolizados no fígado. Por exemplo, prednisona e prednisolona. Opa, cadê meu fármaco? A gente falou aqui do medicamento. Eu tomei esse fármaco, ele vai passar pelo meu estômago, vai passar pelo meu intestino, daí pelo sistema porta-hepático. Ele entra na circulação e vai para o fígado. No fígado, a prednisona
é biotransformado em prednisolona, que é o fármaco ativo. E isso, quando acontece isso com os fármacos, a gente fala que é um profármaco. Nesse caso, o fígado tem que trabalhar, porque ele tem que transformar um medicamento em outro. O mais indicado para esse paciente é que ele já tome a prednisolona. Por quê? Porque a prednisolona ela vai ter que ser menos metabolizada no fígado, porque você não precisa transformar ela de prednisona para prednisolona para ter efeito. Você já vai usar a forma ativa. Ela ainda vai ser metabolizada? Pode ser que ela seja metabolizada também, mas ela é menos metabolizada do que a prednisona. Então é excelente essa pergunta. A Kátia pediu para eu repetir, mas eu não sei o que ela pediu para eu repetir. Hidrossolúveis são mais fáceis de serem ejetados e eliminados. Perfeito, Reni, mais fácil para ser eliminado. Não para ser absorvido. Para que tenha absorção tem que ser lipossolúvel. Então a gente ingere normalmente fármacos gordurosos, lipossolúveis, e o corpo tem um trabalho para transformar ele em hidrossolúvel. Felipe entrou aqui também. Boa noite, Felipe. Então, beleza. Então vamos continuar aqui. Agora tem uma coisa importante. Quando o fármaco passou no fígado, esse fármaco que passou no fígado, ele pode transformar o fármaco no medicamento ativo, mas ele pode transformar o fármaco no medicamento inativo, ou ele ainda pode transformar o fármaco numa substância tóxica. Não tem como a gente saber. A indústria faz os testes, mas acontece tudo isso. Por exemplo, o paracetamol. Quando o paracetamol libera os metabólitos dele, alguns desses metabólitos são tóxicos para o fígado. Então, essas questões elas são muito particulares e dependem de medicamento para medicamento. Mas a gente pode estar falando disso melhor num outro dia. Agora vamos seguir aqui o raciocínio. Passou do fígado, foi metabolizado ou não? Cada fármaco tem sua característica. Vou pegar, por exemplo, o diclofenaco. Por exemplo, se você ingere 50 mg de diclofenaco, que é o Voltaren, normalmente 50% se perde aqui. Você fala, nossa, Rodrigo, eu tomei um medicamento e metade dele perdeu no fígado? Sim, metade do medicamento perde no fígado. Tem medicamento que perde mais, tem medicamento que perde menos, e essa é uma das barreiras que a indústria farmacêutica encontra. Ela tem que saber o quanto desse medicamento que vai ser metabolizado no fígado, porque muitas vezes, quando acontece a metabolização, ele perde o efeito. Suponhamos que esse daqui seja a parte ativa e metade do que você ingeriu foi transformada nisso. Metade você perdeu, porque metade já perdeu o efeito ali. E o Reni também falou ali, biodisponibilidade. A gente vai chegar agora nesse exato ponto. Muito boa sua colocação. A quantidade de fármaco que a gente ingeriu, passou pelo fígado, foi transformada, o que sobrou, que vai ter efeito e vai ser jogado para o corpo, é a biodisponibilidade. É o quanto do fármaco que a gente vai ter ativo para funcionar no nosso corpo. E como eu falei, pode variar de medicamento para medicamento. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que secou a garganta. Então, beleza. Agora, tem um outro conceito que é fundamental. Eu também estou com... Tem um desse aqui. O medicamento, normalmente, ele não anda assim sozinho no sangue. O medicamento não faz isso. Ele pode fazer. Normalmente, o que acontece? O medicamento que você ingeriu, ele se liga com uma proteína. Proteína não, desculpa. É proteína. Cadê? Não era esse. Estou procurando aqui, sumiu, mas enfim. Ele se liga com uma proteína, sendo que a principal é a albumina. Ou seja, o fármaco ele não vai ficar andando assim na corrente sanguínea. Ele pode andar assim, mas normalmente ele anda assim e assim. Porque ele se liga a uma proteína. E essa proteína ela vai transportar esse fármaco.
E daí também varia de medicamento para medicamento. Quando vocês forem olhar a bula ou forem fazer algum estudo, você vai ver assim, o medicamento é ligado 99% às proteínas plasmáticas. Nossa, o que é proteína plasmática? Como assim ele está ligado às proteínas? Significa que ele não está andando assim sozinho na corrente sanguínea. Significa que parte dele está andando assim na corrente sanguínea e parte dele está ligado às proteínas. E isso vai ser muito importante daqui a pouco quando eu for falar da distribuição. A Vivian falou, partir o medicamento prejudica? Depende do medicamento, porque se você partir ele e esse medicamento tiver uma necessidade de uma liberação especial, aí você não pode partir, porque você vai prejudicar o processo de absorção. Porém, tem alguns medicamentos que isso não interfere, então precisa principalmente ver a liberação desse medicamento. E a Marcele falou, e quando o médico manda partir? É o mesmo. Então, quando manda partir o comprimido, depende. Tem comprimidos que podem sim ser partidos e tem comprimidos que não podem ser partidos. O fármaco agora, ele vai estar andando na corrente sanguínea. Tanto aquela forma biotransformada, quanto a forma sem estar biotransformada, isso daí vai variar de fármaco para fármaco, vai chegar no coração e do coração ele vai ser distribuído para o corpo inteiro. Daí você fala assim, Rodrigo, mas não pode ser ruim o fármaco ser distribuído para o corpo inteiro? Será que não pode ter algum efeito adverso? E se eu não quiser que o fármaco vá para um lugar? Tá aí o problema. Não tem basicamente como a gente saber. Quando nós ingerimos o medicamento, esse medicamento ele vai passar por todo o local que o sangue for levar. Então, é claro que tem órgãos que são mais irrigados. Você pega, por exemplo, o fígado, o rim. Você pega, por exemplo, fígado, rim. Os próprios cérebros é um órgão bem irrigado. Tem órgãos que recebem mais sangue. E os órgãos que recebem mais sangue, eles têm uma tendência maior a receber esse medicamento. Então, o medicamento ele vai passar pelo seu corpo inteiro. É por isso que existem os efeitos adversos. Porque o medicamento ele não vai agir só ali no local de ação que você deseja. Vamos pegar o exemplo do propranolol. Propranolol é um medicamento de pressão. Propranolol a gente ingeriu, o que ele vai fazer? Ele vai agir no coração, ele vai se ligar em seus receptores e ele consegue bloquear esse receptor beta 1 que a gente chama, e uma vez que esse receptor está bloqueado, você diminui o batimento cardíaco. Então ele é um remédio para pressão. Só que o propranolol, ele chega também no pulmão e ele consegue se ligar em receptores que nós chamamos de beta 2. E lá no pulmão, o que o propranolol vai fazer? Ele causa uma diminuição da respiração, ele causa uma broncoconstrição. Então, se uma pessoa que tem asma toma propranolol, o que vai acontecer com ela? Vai ter uma crise asmática, e muitas vezes grave. Então, esse é um cuidado que sempre os médicos têm de passar os medicamentos corretos e que são específicos para cada paciente. Por isso que nem sempre o medicamento que é bom para você é bom para o seu vizinho, é bom para o seu amigo. Então a gente tem que ter esse cuidado sempre para orientar os nossos pacientes. Porque tem gente que acha, foi bom para mim, vai ser bom para minha vizinha. Nem sempre. Porque cada pessoa tem as suas individualidades. E se ela tem um problema diferenciado, pode ser que o medicamento vá interferir também. Deixa eu só ver aqui mais alguns comentários. A Lília entrou, boa noite Lília. O Joab, grande abraço Joab. A Marcele, eu perguntei quanto ao medicamento revestido, não se deve partir? Depende do revestimento também. Tem alguns revestimentos que, vamos dizer assim, eu estou aqui com esse fármaco. Às vezes eu posso fazer um revestimento nele para ele não ser dissolvido lá no estômago. Eu posso fazer um revestimento nele para que ele só vá dissolver lá no intestino. Nesse caso, se eu partir o comprimido, aí você pode perder a ação dele. Agora, tem alguns tipos de revestimento que não são revestimentos de liberação prolongada. É um revestimento mais simples. Desculpa. O ideal é nunca partir, mas em alguns casos os médicos podem optar sim por partir o comprimido. O ideal é sempre não partir, mas quando não tem jeito,
a gente acaba partindo. Só que daí cada caso é um caso. Tem medicamentos que não devem ser partidos por causa desse revestimento, e tem medicamentos que têm um revestimento mais simples, que não tem tanto problema. Isso varia muito de medicamento para medicamento. Só para dar um exemplo, a gliclazida. Você pega lá a gliclazida, medicamento de liberação controlada. Nossa, esse tem uma liberação controlada, eu nunca vou poder partir. Pega para ler a bula. Pode partir, porque ela tem um suco. Se você cortando ali no meio, ela não perde o revestimento. Então, qualquer dúvida, é sempre bom a gente verificar medicamento por medicamento, estudar mais a fundo, porque pode variar sim. Então, cada caso é um caso. O Renato falou, alternativa pro pranolol. Eu já vou responder. Deixa só, pessoal, eu voltar aqui pro raciocínio, pra gente não perder, mas eu vou responder todo mundo, tá? O fármaco está lá, ele vai ser então distribuído para o corpo inteiro. E ele pode estar ligado às proteínas ou ele pode estar solto. Quando o fármaco ele está aqui no sangue, ele ainda não está fazendo efeito. Hã? Como assim não está fazendo efeito, Rodrigo? Não está fazendo efeito. Normalmente você não quer o fármaco aqui no sangue. Você quer o fármaco onde? Nos órgãos, nos tecidos. Então o fármaco precisa passar daqui do sangue e ir para uma coisa chamada interstício, que é um local onde ficam as células. As células estão aqui, o sangue está passando por aqui, o sangue passa pelo corpo inteiro. E aqui estão os tecidos. O que o fármaco tem que fazer é passar do sangue e ir para o interstício. Ele tem que ir até os órgãos, ir até as células. Deixa eu já fazer uma pergunta para vocês. Qual desses dois vocês acham que consegue ir para o interstício? O fármaco que está ligado às proteínas ou o fármaco que não está ligado? Quem que vocês acham que consegue ir para o local de ação e fazer o efeito? Vamos ver quem acerta essa. Enquanto isso, eu vou olhando aqui as perguntas. A Cláudia Gonçalves entrou, sempre participa, muito bom te ver aqui na live, Cláudia. Diana, uma amiga enorme. Aqui, ó, comprimidos sucados podem ser partidos, isso mesmo. Vamos lá, o que vocês acham? Qual medicamento ligado à proteína ou sem estar ligado vocês acham que consegue ter ação? Vocês têm que falar. Se vocês não falarem, vocês não vão aprender. Aqui não tem problema errar, nós estamos aqui para aprender juntos. É que tem um delay. Vamos lá. A Michelle falou ligado às proteínas, que elas carregam elas. Será? A Simonelli falou ligado às proteínas. Giovana entrou. Boa noite, Gê. A Kátia falou ligado às proteínas. A Diana falou ligado às proteínas. A Vivian falou ligado às proteínas. O Alexandre falou ligado às proteínas. Todo mundo falou ligado às proteínas. A Nayara falou ligado às proteínas. A Laís falou ligado às proteínas. O Sandro falou os dois casos. A Cláudia falou ligado. A Glaciele falou ligado. Ligado ganhou. Todo mundo falou ligado. Qual será a resposta? Não ligado à proteína. Todo mundo errou. A Lulis acabou de entrar. Lulis, você também errou. A Jaqueline, não ligado às proteínas. Isso é muito importante vocês saberem. Por quê? Aqui é o sangue, que são os vasos sanguíneos. Entre os vasos sanguíneos tem um espacinho, que são chamados fenestras. O medicamento, ele precisa passar por esse espaço e ir até o interstício. Quando o medicamento está ligado à albumina, por exemplo, que a albumina é uma proteína plasmática, ele está grande. Olha o tamanho desse, olha o tamanho desse. Não esqueçam mais isso. Olha o tamanho, esse é grande, esse é pequeno. O pequeno, ele tende a passar melhor. Então, o medicamento só vai ter efeito se ele não estiver ligado às proteínas. Se ele está ligado às proteínas, ele vai ficar circulando aqui no sangue sem fazer nada. Ele vai ficar só assim, ó, circulando. Vai para cá, para cá.
E esse aqui é o que desce e vai agir no sítio de ação. E isso daí vai acontecendo. Então, os fármacos, o que eles vão fazer? Eles vão ser distribuídos pelo corpo. Para qual tecido? Para todos, praticamente. Para aqueles que eles conseguirem chegar. Principalmente tecido adiposo, que é o tecido gorduroso. Tecido muscular, os fármacos também vão para o tecido muscular. E para todos os tecidos. É que tem alguns que eles vão mais, outros eles vão menos. Então, tem um equilíbrio dinâmico. O fármaco entra aqui, ele sai. O fármaco, ele está ligado às proteínas, depois ele desliga. Então, há sempre um equilíbrio. Nunca o fármaco vai ficar totalmente ligado às proteínas. Ora ele está ligado, ora ele está desligado. Ora ele está aqui no sítio de ação fazendo o efeito, ora ele volta para cá para ser eliminado. Então, imagine que isso daí aconteça tudo ao mesmo tempo. Existe uma... Não é perfeita esse equilíbrio, mas existe um certo equilíbrio. Fármaco entra, fármaco sai. Fármaco está ligado, fármaco está desligado. E assim vai fazendo a ação. Até que o medicamento, ele chega onde? No rim. O rim é o nosso principal órgão que vai eliminar as substâncias. E agora, eu vou dar a resposta para vocês não errarem também. Qual que vai ser eliminado pelo rim? Não ligado às proteínas também, porque ele é menor. A Nayara falou peso molecular, está relacionado com peso, com o tamanho da molécula. Então, beleza. O medicamento ele vai chegar no rim. Chegou no rim o medicamento. Deixa eu pegar o outro. Chegou no rim o medicamento. Vamos ver se vocês estão tão bons. Qual dos dois que vai ser eliminado? O que é hidrossolúvel ou o que é lipossolúvel? O que gosta de água ou o que gosta de gordura? Quem que vocês acham que vai ser eliminado? O Renato falou, pessoas obesas ficam mais tempo com fármaco no organismo. Eu vou estar falando sobre isso também. E aí, o que vocês acham? Hidrossolúvel que vai ser eliminado do corpo ou lipossolúvel? A Giovana falou hidrossolúvel. Alguém mais vai tentar? Vai arriscar? Vamos ver quem acerta. O Alexandre falou hidrossolúvel. A Flávia falou lipossolúvel. A Vívia falou hidro. O Reni hidro. Agora a maioria das pessoas está achando que é hidro. A Jaqueline falou que está fazendo um trabalho. A maioria agora falou hidro. Então, beleza. Essa daí, vamos ver quem acertou, quem errou. Hidrossolúvel. Agora a maioria acertou. E não tem problema se errar. Vamos todo mundo aprender junto. Se alguém entrar aqui na live e reclamar, falar, você não sabe, eu excluo a pessoa da live. Aqui a gente está para aprender, para errar mesmo, não tem problema. Hidrossolúvel é aquele que vai ser eliminado. Então, chegou aqui no rim. Imagina que isso é um rim, eu sei que não parece um rim, mas faz um esforço. Aqui é um rim. Aquele que for lipossolúvel, o rim ele tende a mandar de volta para o sangue. Ele chega aqui no rim, só que quando ele entra lá no rim, o rim vê que é lipossolúvel e ele manda de volta para o sangue. Ele, não quero não. Eu não quero esse medicamento. Volta para o sangue. Daí o medicamento volta para o sangue. Aquele que é hidrossolúvel, o rim vai pegar esse medicamento e vai eliminar através da urina. E daí a gente tem a eliminação do fármaco. E todo esse processo acontece de maneira dinâmica. Então, fármaco é eliminado, fármaco é metabolizado, fármaco é depositado nos tecidos. E esse fármaco aqui que é lipossolúvel, hora ou outra ele vai chegar onde? No fígado. E ele pode metabolizar ele. Até esse medicamento ser eliminado. Então o fígado vai ficar tentando metabolizar esse medicamento até ele conseguir ser eliminado. Então, é um pouquinho mais técnica essa palavra, mas assim, existem basicamente duas fases no fígado. Não acontece necessariamente nessa ordem, mas só para ficar mais fácil. Existe a fase 1 e a fase 2. Então, o fígado, ele tenta metabolizar o medicamento uma vez,
através de uma reação que é chamada reação de oxidação ou redução. Se ele não conseguir, ele metaboliza de novo, que é uma reação que chama oxidação, hidrólise. Hidrólise ou conjugação. Olha, já ia me fugindo o nome. Hidrólise ou conjugação. Na hidrólise ou conjugação é a mesma coisa. O fígado vai tentando deixar o fármaco cada vez mais hidrossolúvel. Tem fármaco que sofre só a fase 1 e já fica hidrossolúvel. Tem fármaco que sofre a fase 1 e a fase 2. Tem fármaco que sofre só a fase 2. Isso daí é uma coisa muito dinâmica. E o medicamento vai circulando, vai tentando ser eliminado. Enquanto isso, o fármaco vai saindo daqui da corrente sanguínea, vai indo para os tecidos e vai realizando o mecanismo de ação dele. Tem tecidos que o fármaco vai chegar que ele não vai conseguir ter a ação dele, porque ele não foi feito para aquela ação. Mas tem tecidos que ele vai conseguir agir. Então, cada fármaco ele vai ter afinidades e vai conseguir agir em determinados tecidos. A Thalita falou, como que o rim de um paciente renal vai diferenciar o lipo do hidro? Um paciente renal, o que normalmente acontece com ele? Ele consegue fazer menos essa parte de excreção. Muitas vezes, qual que é o problema desse paciente renal? Esse medicamento ele fica muito mais tempo circulando, porque quando ele chega no rim, o rim ele tá, vamos dizer, com a função dele diminuída. E como ele está com a função diminuída, esse medicamento muitas vezes ele não é eliminado. Então ele fica preso no corpo. E isso pode ir piorando. Tem as fases dos problemas renais. Pode chegar um momento que o rim pode estar tão comprometido que o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer hemodiálise. E o que é hemodiálise? Você pega o sangue da pessoa, passa numa máquina e ali que é feita a limpeza do sangue. Porque o rim não está conseguindo mais excretar substâncias, elas ficam armazenadas. É uma situação, inclusive, muito difícil e muito delicada. Então a gente tem que cuidar muito bem da função renal. A Nayara falou, isso tem a ver com a posologia, tempo de eliminação de fármaco? Eu só não entendi qual parte. Se você puder explicar um pouquinho melhor. Mas vamos falar um pouquinho agora dessa questão da distribuição, voltando. O fármaco, que nem eu falei, ele vai passar por todos os tecidos. Ele vai passando pelos tecidos. Ele pode ficar armazenado, por exemplo, no tecido gorduroso. Ele foi lá e ficou no tecido gorduroso. Ele pode ficar no tecido muscular também. Ele passa lá e fica no tecido muscular. Só que vamos dizer assim, o fármaco ele não foi feito, é um exemplo, tá, pessoal? Para agir no tecido muscular ou no tecido adiposo. Então ali vai ser uma reserva. O fármaco vai ficar paradinho ali. Vamos dizer que ele tenha que agir no coração. Só que ele não está só no coração. Ele está no coração, ele está no tecido adiposo, ele está no tecido muscular, ele está circulando o corpo inteiro. Aquele medicamento que está no tecido adiposo vai ser uma reserva. Ele vai ficar parado. O medicamento que está ali no tecido muscular vai ser uma reserva. E ele vai circulando. Só que é muito dinâmico. Ora ele está no tecido adiposo, ora ele volta para o sangue. Ora ele está no tecido muscular, ora ele volta para o sangue. Até ele passar no órgão dele que ele precisa fazer o efeito e agir. Enquanto isso, ele está sendo metabolizado pelo fígado. Enquanto isso, ele está sendo excretado. É um processo de relação ao tecido adiposo, é o contrário. Se uma pessoa tem muito tecido adiposo, se uma pessoa é mais gordinha, o que acontece? Esse medicamento ele tende a ficar armazenado no tecido adiposo. E como ele fica armazenado no tecido adiposo, é como se fosse uma reserva. Ele vai ficar ali parado e depois ele volta para o sangue. Só que ele faz isso mais devagar. Então você vai ter o medicamento por mais tempo no corpo e ele vai ser eliminado mais lentamente por causa da gordura. A Vivian disse show, obrigado aí pelo comentário, Vivian. Vocês estão participando bastante da live, eu estou gostando. Eu que quero dar o parabéns para vocês. Então aqui a gente já está terminando a live, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui que horas são. Ó, tá faltando 5 minutos. Eu vou fazer só os comentários finais. A Betânia falou, podemos dar para um idoso uma medicação infantil?
Em geral, o idoso ele pode tomar qualquer medicação. O cuidado que a gente tem que ter é em relação, muitas vezes, à dosagem do idoso. Porque o idoso ele tem menos massa muscular, o idoso, a função renal dele normalmente é diminuída. A partir dos 50 anos, a gente perde 1% de néfron, que é a célula renal que faz todo o processo, por ano. Então, o idoso ele já tem uma excreção diminuída de fármacos. A parte de metabolização do idoso muitas vezes também está alterada. Então, o principal problema com o idoso é calcular a dose, por causa que ele pode ter mais efeitos adversos. Então, é um mundo totalmente diferente. Mas, no geral, o idoso pode sim usar todos os medicamentos. Só que a gente tem que ter um cuidado especial. Tem até algumas listas que dizem que alguns medicamentos não são recomendados para idoso, por causa de várias características. Como, por exemplo, você vai dar um medicamento que causa hipoglicemia no idoso. É complicado, então muitas vezes não é tão recomendado. Então o idoso tem sim que ter um cuidado todo especial. O Alexandre aqui falou muito bom, Ana Beatriz falou que chegou agora há pouco. Muito obrigado do mesmo jeito que você chegou, a live vai ficar gravada, tá, pessoal? A Mariana falou para não acabar, mas eu tenho que ser pontual aqui. Eu falei 1 hora. Vai ser 1 hora de live, porque tem pessoas que precisam fazer as coisas. A gente vai ter mais live na semana que vem. Então, deixa eu só finalizar. E o medicamento, ele está lá na circulação. Então, eu quero que vocês entendam assim, é um processo dinâmico. Ora ele está sendo metabolizado para tentar ser eliminado. Ora ele está sendo eliminado pelos rins. Ora ele está no local de ação fazendo efeito. Ora ele está em algum outro tecido paradinho lá. Ora ele está... Cadê? Sumiu, deve ter caído no chão. Ora ele está ligado às proteínas, ora ele está solto, e tudo isso vai acontecendo. Então, um medicamento está ligado à proteína, daí o outro solta. Daí você vem para cá, e você vai para lá, e vai distribuindo pelo corpo. Quando o nosso corpo começa a eliminar bastante desse fármaco, é a hora que a gente entra com a segunda dosagem. Por isso que o medicamento ele tem que ser tomado constantemente. Tem gente que fala assim, eu vou tomar o meu remédio da pressão só quando a minha pressão estiver alta, só quando eu não estiver bem. Só que o que acontece? O medicamento vai ser eliminado do corpo da pessoa, ele não vai ficar ali para sempre, eu tô salvo, eu tomei o medicamento, eu não preciso tomar mais. Pelo contrário, uma hora o seu corpo vai eliminar esse medicamento. Tem medicamentos que eles são eliminados depois, vamos dizer, mais ou menos um dia. Tem uns que são eliminados depois de 8 horas, tem uns que são eliminados depois de 12 horas. Isso vai depender do fármaco, vai depender do quanto ele é metabolizado, do quanto ele é excretado, do quanto ele é hidrossolúvel, do quanto ele é lipossolúvel. São várias características. E por isso que a pessoa tem que tomar a segunda dose do medicamento. Porque é a hora que a dose dele começou a baixar. E se a dose abaixa muito, ele pode não ter o efeito desejado, a gente entra com a segunda dose. Então a gente sempre vai manter a dosagem do medicamento naquilo que é chamado de faixa terapêutica, que é a faixa onde o medicamento não está nem com uma dosagem muito baixa e nem com uma dosagem muito alta, que poderia ser tóxico também. Então ele vai estar ali na faixa terapêutica e vai estar fazendo o efeito. Então a gente consegue manter isso usando várias vezes o medicamento. Agora até eu lembrei de uma coisa, não vai dar para falar nessa live, mas alguém tinha perguntado de insulina. A gente tem insulina que, por exemplo, tem uma ação rápida, um exemplo, insulina regular. Você tomou a insulina regular, ela começa a agir rapidamente e ela é eliminada do corpo rapidamente, por causa desses processos que a gente falou, e a indústria farmacêutica ela modifica a molécula para que ela haja exatamente como eles querem. Porém, a gente tem insulinas que elas são modificadas para que elas tenham uma ação prolongada. Então você pega a insulina NPH. Insulina NPH, o corpo não consegue eliminar ela tão rápido. Ela vai ficar ali um bom tempo no corpo. Normalmente acho que 15, 17 horas. Então a pessoa não precisa ficar repetindo a tomada todo dia. E tem as insulinas ainda mais modernas ainda, que ficam ainda mais tempo no corpo. E é uma vantagem realmente essa, porque quanto menos a pessoa tem que se furar, ou menos a pessoa tem que tomar um medicamento, melhor para ela, melhor a adesão, melhor toda a questão ali que a gente fala do conforto também da pessoa, não ter que ficar tomando medicamento toda hora. Então, quando é possível, existem medicamentos que a gente precisa tomar
quantidade menor, uma vez ao dia, aí é ótimo. Mas tem medicamentos que não tem como. Tem medicamentos que a gente tem que tomar de 6 em 6 horas, por causa desses processos. Os medicamentos que a gente tem que tomar mais vezes são os medicamentos que são eliminados mais rapidamente. Beleza? Deixa eu só ver aqui os últimos comentários. A Jaqueline, excelente. Diferença de atorvastatina para rosuvastatina. Eu posso estar falando no outro dia também, senão a gente vai estender demais. Mas, em geral, quando o medicamento é da mesma classe, isso daí é de maneira geral, tá, pessoal? Quando o medicamento é da mesma classe e ele tem alguma mudança, normalmente essa mudança é para mexer nesses parâmetros aqui. O tempo que o medicamento vai ficar na circulação, a potência, muitas vezes mexe na potência também. Muitas vezes mexe na potência do medicamento. Então, essas alterações que existem de medicamentos da mesma classe podem mudar o tempo de ação, como também podem mudar a potência. Só para pegar um exemplo mais fácil, simvastatina. Simvastatina, ela não tem uma meia-via muito longa. A simvastatina ela é eliminada rapidamente do corpo. Ela não fica tanto tempo. A atorvastatina e rosuvastatina, ela fica bastante tempo no corpo. Como ela fica bastante tempo no corpo, você pode, por exemplo, tomar atorvastatina de manhã. Não tem problema. Simvastatina, você tem que tomar de noite. Não sei se você já viu no médico, o médico fala assim, simvastatina tem que tomar de noite. Mas por que simvastatina tem que tomar à noite e a atorvastatina pode tomar de manhã, rosuvastatina pode tomar de manhã? Porque a rosuvastatina e a atorvastatina, elas são mais novas. Elas ficam mais tempo no corpo e elas conseguem agir à noite. E o medicamento de colesterol, ele precisa agir durante a noite, porque é durante a noite que a gente faz todo o processo, o metabolismo, a síntese, é feito durante a noite. Então, você tomando essa simvastatina de noite, ela vai pegar e vai agir exatamente na fisiologia do nosso corpo. Então, ela tem que agir à noite. Agora, a atorvastatina você tomou de manhã, mas como ela fica durante todo o dia no corpo, mesmo você tomando de manhã, à noite ela ainda está fazendo efeito. Então não tem problema tomar uma atorvastatina, uma rosuvastatina de manhã, porque elas são mais modernas. Já a simvastatina, que é um fármaco mais antigo, você obrigatoriamente tem que tomar de noite, senão você perde muito do efeito do medicamento. Eu posso até dizer que ele vai ser quase que ineficaz, porque ele não vai estar agindo no melhor momento possível. E tem muito dessas coisas quando a gente fala de medicamentos. Você tem um melhor horário para tomar o medicamento, você tem que verificar qual que é a meia-vida desse medicamento, qual que é as transformações, o quanto que ele é biotransformado. Tudo isso vai interferir na conduta do médico e nas orientações do farmacêutico. Então o farmacêutico pode sim e deve fazer essa orientação aos pacientes. Então a gente tem várias. Tem algumas interações que são de alimento, aqui que até falou a Priscila, refeição, com ou sem refeição. Depende do medicamento. Alguém sabe um exemplo? É a última pergunta que eu vou fazer, pessoal, então respondam aí. Alguém sabe algum medicamento que tem que tomar com alimento? Vê aí se alguém sabe. Esse medicamento é bom tomar com alimento. Alguém conhece algum medicamento assim? Mas eu vou esperar aqui. Vamos lá, pessoal. Um medicamento que é bom tomar com alimento. O Lucimar falou que a meia-vida da atorvastatina e rosuvastatina são maiores. Sim, são. Mas não é só a meia-vida. A eficácia desses medicamentos é maior também. Isso mexe na potência deles. Por exemplo, tem alguns pacientes que não estão conseguindo controlar o colesterol. E daí o que o médico faz? Ele precisa usar essas atorvastatina mais novas. Então, além da meia-vida ser maior, a potência delas são maiores também. Tem essa diferença. Ivermectina, anita para tomar com alimento. Falou aqui do Synthroid para hipotiroidismo, anti-inflamatórios, albendazol, antibiótico, sulfato ferroso, AS, anti-inflamatório, vitamina D. De fato, tomar medicamento com alimento depende do medicamento. Eu vou dar aqui 2 exemplos apenas, mas existem vários exemplos. Vou pegar aqui o exemplo do AS. AS, qual o nome do AS?
ácido acetil salicílico. Ó, ácido acetil salicílico. O AS é um ácido, não só um ácido. O AS é uma resina. Quando o AS chega no estômago, o que ele faz? Ele corrói o estômago. Realmente, ele corrói o estômago. O AS ele tem que ser tomado obrigatoriamente. Isso daí é obrigação. Os farmacêuticos precisam orientar os pacientes. É após o almoço. Hoje em dia, todos os médicos já falam, é até comum. AS é um após o almoço. Mas por que após o almoço? Porque se ele cair direto ali na mucosa do estômago, ele pode corroer o estômago. Então, quando você toma com medicamento, você forra. É essa palavra que normalmente o pessoal fala em drogaria. E é bem isso mesmo. Porque você vai ter o alimento embaixo e o medicamento cai em cima. Então, o medicamento ele não vai ter o contato direto com o estômago. Ele vai ter contato primeiro com uma camada de alimento. Daí tem o muco do estômago também. E depois o medicamento. Então, vamos dizer que agride menos o estômago. Esse é um ponto. Um outro ponto, tem alguns medicamentos que eles são lipossolúveis, eles são já gordurosos, o medicamento é gorduroso. E quando o medicamento ele é gorduroso, é vantajoso que você tome ele junto com as refeições, principalmente se for uma refeição lipídica, porque você vai... É que nem aquele exemplo que eu mostrei aqui. O que é gorduroso tem afinidade com o que é gorduroso. Logo, se você toma um medicamento que ele é lipossolúvel, junto com um alimento lipossolúvel também, com uma gordura, vai ser mais fácil para a gente absorver esse medicamento. Então, a absorção do medicamento ela é melhor se você tomar um medicamento que é gorduroso, que é lipossolúvel, junto com uma alimentação lipossolúvel. Cada caso é um caso, não dá para a gente também generalizar tudo. Mas tem medicamentos que você é o contrário. Se você toma com alimento, você perde a eficácia. Então, assim, é uma coisa que tem que estudar, não tem jeito. Daí a gente tem que meio que entender. Alguém falou aqui sulfato ferroso. Sulfato ferroso, se você toma com vitamina C, se você toma com suco de laranja, a absorção é melhor. A vitamina C e a acidez também dessas frutas cítricas, elas facilitam a absorção do sulfato ferroso. Porém, o sulfato ferroso, é o ferro. O ferro, ele quela. O que é quelar? Ele junta com algumas substâncias. Então, se a pessoa toma ali leite, se ela toma ali uma vitamina de cálcio, alguma coisa que tenha cálcio ali junto com o ferro, ele gruda. E quando ele gruda, forma um complexo e você não consegue absorver o sulfato ferroso. Então, tem essa característica. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. E são orientações que se o farmacêutico faz para o paciente, se ele dá tudo isso para o paciente, se ele orienta certinho, o paciente ganha muito e ele passa a admirar o farmacêutico e ver o farmacêutico como um profissional de referência. Porque muitas vezes o medicamento não está funcionando porque o paciente não está tendo o melhor benefício com ele. E aí entra o papel do farmacêutico na orientação, nos cuidados farmacêuticos, usando todo esse conhecimento que a gente tem sobre o medicamento, mas para o paciente. Como é que eu posso melhorar a vida do meu paciente com essas informações? Como é que eu posso criar um vínculo com ele e ajudar ele a ter melhores resultados? Dá pra gente fazer muita coisa, pessoal. Eu já trabalhei em drogaria, fazia muita orientação, aprendi muito, amo também trabalhar em drogaria. Já trabalhei em UBS, posto de saúde, já tive grupo de idosos, já fiz tanta orientação, tanta coisa. É tão gostoso que a gente vê o resultado dos pacientes, eles melhorando, eles vendo que a gente sabe também, eles passam a ter confiança no nosso serviço. Isso é muito legal. E o médico e a equipe também passa a dar mais valor para o farmacêutico. Porque às vezes ele pensa que o farmacêutico é aquele profissional que só fala assim, não pode pegar essa receita, não pode fazer isso. Mas o farmacêutico não é um profissional do medicamento. O farmacêutico é o profissional do paciente. O medicamento é um dos nossos instrumentos para a gente fazer o bem na vida desse paciente, para a gente gerar melhoria. Mas de nada adianta a gente apenas olhar para o medicamento como uma molécula. A gente tem que pensar no medicamento como um instrumento de transformação na vida de nossos pacientes, tá? Aqui o Benedito, por que toma remédio com leite, meu caro? Não é bom tomar remédio com leite normalmente?
Então, se alguém está tomando, não tome com leite. O leite normalmente não é bom tomar por causa do cálcio. Medicamente sempre com água, tá? A nossa orientação é muito importante, a Marcele, melhoramos a adesão ao tratamento, a qualidade de vida deles. Maravilhoso comentário, é muito importante. O farmacêutico ele tem que entender essa importância, ele tem que mostrar o seu diferencial para o paciente, ele tem que se posicionar diante da equipe, diante dos técnicos. Ah, Rodrigo, mas eu não sei, eu estou insegura, é muita coisa, é difícil. Não tem problema, vai aprendendo aos pouquinhos. Aqui na página eu coloco dica todo dia. Ó, a gente está fazendo uma live agora de mais de 1 hora. Passei do horário aqui já vou terminar essa live porque eu gosto de ser pontual com as minhas coisas. Mas a gente precisa entender que existem sim oportunidades. Então a gente vai aos pouquinhos aprendendo. Não queira saber tudo de uma vez. Ah, eu não sei. Não tem problema. Aprende um pouquinho hoje. Eu tenho certeza que vocês participaram aqui, vocês aprenderam hoje um pouco. E daí, semana que vem vai ter outra live. E daí tem conteúdo que eu posto toda semana. Todo dia, na verdade, eu estou postando conteúdo. Não tem só a minha página, tem outras páginas boas também aqui no Facebook, no Instagram também. Então vocês podem aproveitar dessas informações para ir aprendendo. Aqui a gente vai aprendendo junto. Ninguém aprende tudo de uma vez. Não tem como você chegar assim e falar assim, ah, eu sei tudo, eu vou explicar tudo. Não. Você vai aprender um pouquinho hoje. Amanhã você vai aplicar isso e vai aprender mais um pouquinho. Aos poucos, quando você for ver, você já vai estar sabendo bastante coisa. Mas isso é um processo. O problema das pessoas é que elas não entendem que existe um processo de aprendizagem. Elas querem ter informação na hora. Ah, eu quero saber. E nem sempre na vida as coisas são assim. Na verdade, a maioria das coisas a gente realmente aprende. E realmente elas são valorizadas durante a luta, durante a caminhada. Isso é para tudo na vida, tá, pessoal? A Flávia falou, por que em grandes redes não se pode fazer essa orientação? Normalmente até pode sim, tá? Tem que ver qual que é a rede. O que eu acho que acontece, Flávia, é que é uma coisa cultural, né? Algumas redes, elas são mais focadas na venda. E elas não entendem... Qual que é o problema? Elas não entenderam que através dessas orientações a gente pode conseguir mais pacientes. O que vai fazer a farmácia do futuro crescer não é você ser um bom vendedor, mas você saber levar o conhecimento, você saber levar a orientação para esses pacientes. Por quê? Eu posso vender um medicamento mais barato para o paciente na minha drogaria. Se um dia a concorrente tiver um medicamento mais barato que o meu, o que acontece? Eu perdi esse paciente porque eu estou focado no preço. Agora, se eu gero valor para esse paciente, se eu faço a diferença na vida dele, ele vai me procurar. E às vezes ele vai até pagar um pouco mais caro, mas ele vai falar, eu quero passar com o Rodrigo. Porque o Rodrigo me orienta, ele sabe. Ó, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Eu tinha um grupo de vida saudável na minha unidade que eu dava essas orientações. Um grupo de idosos, um trabalho que eu fiz. Eu tinha paciente que pegava 99 em São Paulo é Uber. Não sei se no Brasil inteiro é Uber, mas é Uber. Sabe os carros alugados? Ela pegava o Uber para a mãe dela, que é uma senhora idosa, e trazia era de 15 em 15 dias nosso grupo, de 15 em 15 dias para assistir as minhas palestras. Ou seja, ela pagava para ouvir eu falando. Olha que bacana. Porque eles falam, mas não é... Pagava. É tempo que ela gastava, é dinheiro com condução e comprometimento. A pessoa precisa gostar muito para fazer isso. Mas por quê? Porque eu levava orientação, eu levava transformação. E isso também pode acontecer na drogaria. Quantos e quantos pacientes que eu não fidelizei através de orientações que eu fazia, através de um cuidado todo diferenciado com eles. É que as grandes redes não perceberam isso. E o problema também é que o farmacêutico está muito atarefado ali com SNGPC, com venda também, com meta, e ele não consegue se dedicar tanto a esses pacientes. Mas eu tenho certeza, se o farmacêutico conseguir se dedicar a esses pacientes, dar as melhores orientações, drogaria vai vender muito mais mesmo. Denilson perguntou onde eu moro, Minas Gerais. Eu era de São Paulo, no momento estou em Minas. Pode dizer o leite... Tem muitas perguntas aqui. Pessoal, vou só responder essa última aqui, a gente vai finalizar a live mesmo, tá? O Denilson falou que está terminando a faculdade, meus parabéns. Graça Barros, pode dizer que o leite torna o meio alcalino e muitas vezes o meio tem que ser ácido? Vamos pensar. O
o leite pode sim tornar um meio mais alcalino. O que significa alcalino? Significa que é o contrário de ácido. Então, se o estômago é ácido, eu estou ingerindo uma substância que não é ácida, que é o contrário, é uma base, então vai transformar o meio alcalino. Mas o maior problema, Graça, porque o leite não vai conseguir neutralizar toda a acidez do estômago. Ele pode até diminuir um pouco. O problema maior do leite é a quelação, é o cálcio. Normalmente, o cálcio ele se liga a algumas substâncias. Então, ele se liga ali ao sulfato ferroso, ele se liga à tetraciclina. Então, quando normalmente tem interação com o leite, é com cálcio. Mas isso que você pontuou é bem verdade. Agora, um outro caso que é até mais comum é o caso de omeprazol. O omeprazol ele é um medicamento que ele diminui a acidez do estômago. Com certeza, a absorção dos medicamentos podem sim ser prejudicadas por causa que a acidez não é tão boa. E não só o medicamento. Então, aquele paciente que toma muito omeprazol, o que vai acontecer com ele? A absorção de alimentos, olha só que perigo, pessoal. A absorção de alimentos é prejudicada. A digestão de carne é prejudicada. Atrapalha em tudo. Por quê? O omeprazol, normalmente, ele foi feito para ser usado durante um curto período. Então, 30 dias no máximo, uma semana, durante o tempo necessário. O que a gente percebe é que tem gente que usa omeprazol de uso contínuo. Eu vou lá tomar os medicamentos e tomar omeprazol para forrar o estômago. Normalmente é assim que os pacientes falam. Mas existe um perigo. O omeprazol ele vai fazer com que a acidez do estômago diminua. E diminuindo a acidez do estômago, você causa uma disbiose, que é o quê? É uma alteração na flora intestinal ali, você causa toda uma mudança em tudo que acontece. E isso vai influenciar, inclusive, não só na absorção dos medicamentos, mas na absorção de comida também, na absorção de alimentos. A gente pega, por exemplo, até a vitamina B12 também tem alteração, tem vários problemas aí, então alterar esse meio aí é perigoso. O Denilson falou que não respondi. A Betânia falou que aprendeu bastante, queria live todo dia. É que é cansativo fazer essas lives. Eu gastei um tempão para montar isso aqui, Então, pessoal, deixa os likes aí para mim, Fiz isso, Comprei esse bichinho aqui, para vocês também. Eu nem usei. Isso aqui era para ser enzima, esqueci de usar. Vamos ver. Sou farmacêutico de saúde mental, a gente vai falar muito de saúde mental aqui na página, amo saúde mental. E a Betânia impede a absorção de ferro. Ótimo. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Agradeço muito do fundo do meu coração mesmo, de vocês terem participado, não só de vocês terem participado, mas de vocês realmente se comprometerem. Eu vi aqui que na live, a maioria das pessoas ficou do começo ao fim. Isso é uma coisa muito difícil. Normalmente a pessoa vê um pouquinho e sai. Isso mostra que vocês realmente têm interesse em aprender. E o meu intuito não é só passar uma informação isolada para vocês. O que eu quero é que vocês tenham essas informações, mas que elas possam fazer a diferença na vida de vocês. Que vocês possam chegar ali no dia a dia e poder dar uma orientação qualificada, de ficar com menos medo na hora de orientar os seus pacientes. A gente precisa que a classe farmacêutica esteja unida e que a gente possa também ajudar o outro. Eu sei tudo? É claro que não. Eu estou aprendendo. Vai ter muitas coisas aqui que vocês perguntam que eu tenho dúvidas também. E eu aprendo com vocês todo dia. Acho que a gente tem que ter essa humildade de aprender com o outro e aprender que a gente precisa estar mais unido para conseguir mais resultados, para conseguir ter mais valorização da classe, que é uma coisa que eu vejo que muita gente reclama. Mas a classe não é valorizada, não é isso, não é aquilo. Mas a valorização parte de nós. Parte da gente também fazer a diferença, da gente ajudar o nosso próximo. Então tudo isso é muito importante, tá? Então, uma ótima noite para vocês. Um ótimo final de semana também para vocês. Eu agradeço de coração a participação de todos. Sexta-feira da semana que vem vai ter mais uma live. E durante a semana também eu vou estar trazendo umas novidades para vocês. Então acompanhe a página porque tem novidade. Eu agradeço aqui a todas as pessoas que deram parabéns. A Diana, amiga minha, a Luli, sempre presente, a Rosenilda, o Miguel, amigão meu, entrou, Marcele, o Reni. O Reni tá bem afiado, viu? Acertou coisa pra caramba. Enfermeiro, que bacana.
uma das classes que eu mais admiro são os enfermeiros, sem sombra de dúvidas. Que legal mesmo você ter falado, viu? Bacana, Reni. Amo de paixão a enfermagem. Aprendo demais com os enfermeiros todo dia. Mariana, Viviane falando que é top, pessoal gostou. Muito obrigado aí, pessoal, de coração mesmo. Deu um trabalho fazer essa live, mas ver o carinho de vocês agradecendo, eu acho que compensa. Agora eu vou descansar um pouquinho, porque eu estudei bastante para fazer essa live, minha cabeça está até doendo. Ai, meu Deus, olha no que eu fui me meter, falar de farmacocinética. Mas aos pouquinhos a gente vai acertando, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais!